No nosso chá de bebê, minha irmã ergueu a taça e disse: a escritura foi um erro. Aquela casa é nossa, não de vocês. Minha mãe completou: vamos nos mudar para lá assim que o bebê nascer. Segundos depois, uma mensagem de um número desconhecido acendeu a tela do meu celular. Não reaja. Eles estão gravando você. Continuei sorrindo, me levantei da mesa, entrei no aplicativo da fechadura inteligente e atualizei as configurações de acesso. Depois disso, fiz mais uma coisa. À meia-noite, 64 chamadas perdidas. Eu devia ter percebido que algo estava errado no momento em que minha irmã brindou. Estávamos na metade da comemoração, música suave, decorações em tons pastéis, todos sorrindo, e ela se levantou como se fosse fazer um brinde emocionante. Ao meu querido irmão e a esposa dele começou, com um sorriso tão largo que mostrava todos os dentes, parabéns. Mas sejamos sinceros, a escritura foi um erro. Aquela casa pertence a nós, não a vocês. O suspiro coletivo foi audível a 3 mesas de distância. Antes que eu pudesse processar, minha mãe falou do outro lado da mesa, ainda segurando o garfo. Vamos nos mudar assim que o bebê nascer. É justo. Aquela casa deveria ter sido nossa desde o início. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada sobre mim. Minha esposa ficou imóvel ao meu lado, segurando o garfo com tanta força que achei que fosse quebrar. Abri a boca para responder, mas meu celular vibrou. Número desconhecido. 4 palavras, não reaja. Eles estão gravando você. Meu estômago afundou. Olhei ao redor e, sim, meu primo estava com o celular apontado na direção certa, fingindo filmar o bolo. Forcei um sorriso tão falso que minhas bochechas doeram, ergui minha taça e respondi: obrigado por compartilhar essa perspectiva, interessante. Coloquei a taça na mesa, me levantei e saí do salão sem dizer mais nada. No corredor, tirei o celular do bolso, acessei o sistema da fechadura inteligente da casa e deletei todos os códigos da família, desativei o acesso de convidados. E então, tomei mais uma medida. À meia-noite, 64 ligações não atendidas. Não comprei a casa para provar um ponto. Comprei porque minha esposa e eu precisávamos de um lugar onde ninguém pudesse puxar nosso tapete. Antes disso, com a família, sempre havia segundas intenções. 3 anos atrás, meus pais estavam com meses de atraso na hipoteca. Meu pai chamava de a fase difícil. Minha mãe dizia que eu era a rede de segurança deles. Paguei 2 parcelas, depois uma terceira, e ainda quitei o IPTU só até a primavera, como ela disse. Ao mesmo tempo, minha irmã vivia pedindo dinheiro emprestado para consertar o carro, pagar taxas de exame e até para uma viagem de amigas é impossível de adiar. Eu fazia turnos extras, cancelava férias, apertava o orçamento. Quando minha esposa sugeriu que diminuíssemos a ajuda, eu disse que era algo temporário e que colocaria limites. Não coloquei. O assunto da casa surgiu quando a propriedade dos meus avós finalmente foi vendida. Minha mãe comentou que talvez houvesse algo para os filhos, mas logo insinuou que a maior parte deveria ir para minha irmã, já que ela começaria uma família antes. A ironia! Nós já estávamos tentando em segredo, e tratamentos de infertilidade não saem baratos. Quando a herança foi distribuída, o algo para mim virou nada. Então fiz o que sempre faço, resolvi sozinho. Juntei o valor de entrada, encontrei uma casinha precisando de reparos e negociei duro. Minha esposa e eu assinamos a escritura, nos mudamos com móveis usados, e eu passei noites e fins de semana consertando encanamento, fiação e telhado. Paguei profissionais onde foi necessário, mas fiz o resto com minhas próprias mãos. No dia em que a pintura finalmente secou, minha mãe ficou parada na sala e disse: ainda parece a casa da nossa família. Ela quis dizer da família dela. Eu ri na hora. Não devia ter rido. A partir daí, a cara de pau só aumentou. Meu pai precisou de um empréstimo para trocar a transmissão do carro. Nunca pagou. Minha mãe pediu ajuda para um dentista particular. Adiantamento, também nunca pago. Minha irmã me ligou chorando por causa de um depósito de segurança, depois de romper um contrato de aluguel por causa da saúde mental. Paguei para que ela não voltasse a morar com nossos pais e transformasse a crise deles em mais um incêndio para eu apagar. Quando finalmente engravidamos, contamos para todos no almoço de domingo.
Minha irmã sorriu e, como quem não quer nada, perguntou se o quarto de hóspedes poderia ficar flexível, já que ela e o namorado talvez precisassem de um lugar por algumas semanas. Minha mãe assentiu como se já estivesse decidido. Minha esposa apertou minha mão debaixo da mesa. Eu disse que pensaríamos no assunto. Não pensamos. A história da escritura errada começou como cochichos. Minha mãe insinuou que a vovó queria que a casa permanecesse na família, como lar de sangue. Lembrei a ela que o testamento tinha sido claro e que nossa casa não fazia parte daquela herança. Ela mudou o discurso. Minhas horas de reforma foram um esforço comunitário, porque meu pai deu conselhos pelo telefone. Depois minha irmã disse que tinha escolhido as cores da pintura no Pinterest, portanto, investido emocionalmente. A cada semana, eles puxavam um fio novo para tentar desmanchar tudo. Eu comecei a fechar as portas. Parei de mandar dinheiro automaticamente. Passei a colocar todas as decisões da casa por escrito. Quando disse à minha mãe que não poderíamos financiar a festa de casamento da minha irmã porque estávamos economizando para o bebê, ela ficou primeiro calada, depois gelada. Você mudou desde que comprou essa casa, disse. O dinheiro te deixou egoísta. 2 meses depois, minha irmã avançou ainda mais. Apareceu com um plano de mudança rabiscado num bloco de anotações, datas, caixas, qual quarto ela e o namorado ocupariam, que móveis deveríamos guardar. Tudo temporário, claro. Disse que o contrato de aluguel estava acabando e que precisava de um pouso suave antes de andar o próximo passo. Eu disse não. Ela me chamou de controlador. Naquela noite, minha mãe me mandou mensagem. Ela está frágil. Seja a pessoa mais madura. Enquanto isso, minha esposa começou a receber mensagens de um primo nos alertando que alguns parentes estavam me pintando como a acumuladora de um bem da família. Vieram os prints, ele adulterou a escritura, dizia um. Uma tia escreveu, essa casa é propriedade comunitária. Outra decretou que comentários no Facebook poderiam anular o registro oficial. Encaminhei tudo para um amigo advogado, que me disse para não discutir online e documentar cada coisa. Aí começaram as sugestões úteis. Meu pai sugeriu que eu colocasse meus pais como coproprietários para proteger a casa caso algo acontecesse comigo. Minha irmã propôs criar um fundo familiar com ela como trustee temporária enquanto minha esposa estava muito hormonal para decidir. Quase ri. Minha esposa não riu. Ela chorou no carro, a caminho de casa, e perguntou se nosso bebê cresceria numa casa onde as pessoas entrassem quando quisessem. Instalei câmeras, atualizei a fechadura inteligente e desativei todos os acessos compartilhados que meus pais tinham para emergências. Avisei claramente, sem códigos, sem chaves, sem visita surpresa. Minha irmã me acusou de isolar minha esposa. Minha mãe disse que eu estava destruindo a família. Meu pai alertou. Não faça inimigos de quem você pode precisar no futuro. Eles falaram como se eu estivesse expulsando todo mundo. Tudo o que eu fiz foi trancar minha porta. A pressão por dinheiro voltou, mas com um novo truque. Minha irmã alegou que eu tinha usado a poupança da família para comprar a casa. Não usei. Enviei extratos bancários provando que o valor da entrada saiu da nossa conta. Ela mudou de argumento. Tinha se sacrificado ficando com nossos pais para que eu pudesse brincar de proprietário. Na mesma semana, pediu para eu ser fiador de um carro para que o bebê tivesse uma tia com transporte confiável. Eu disse um rotundo não. Ela ligou para minha esposa, em particular, dizendo que eu era abusivo com o dinheiro. Minha esposa colocou no viva voz e disse para ela não ligar de novo com esse tipo de acusação. Cada não aumentava o tom das ofensas. Família acima de papelada, disse meu pai. A intenção vale mais que as assinaturas, completou minha mãe. E, quanto mais bonito ficava o quarto do bebê, mais ácidos ficavam os comentários. Quando o berço chegou, minha irmã tirou uma foto e postou. Vai ficar ainda mais lindo no nosso quarto quando nos mudarmos. Interpretei aquela postagem como um aviso. Então, quando o chá de bebê chegou, eles não estavam apenas tentando ganhar acesso, estavam armando uma situação. O brinde não foi espontâneo, foi roteirizado. Fazer uma acusação em público, me pegar reagindo na câmera, transformar isso em conflito e usar como a prova de que eu era um risco e que precisavam supervisionar a casa pelo bem do bebê. Eu não reagi. Sorri, saí e troquei todos os códigos.
Mas a casa não era a única coisa que eles achavam que controlavam. Tinham certeza de que eu continuaria pagando, pedindo desculpas e tentando apaziguar, porque era assim que eu sempre tinha sido. O antigo eu teria explicado, negociado, cedido. O novo eu fez uma lista, conferiu documentos e preparou um movimento que eles não veriam chegando. E quando eu executei, o telefone começou a tocar. Na manhã seguinte, o grupo de mensagens com meus pais e minha irmã estava pegando fogo, textos em caps lock, chantagens emocionais, áudios da minha mãe suspirando dramaticamente. A frase preferida da minha irmã: "Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser." Tradução: só nos dê o que queremos e podemos parar de fingir que gostamos de você. Não respondi. Fui trabalhar como se nada estivesse acontecendo, mas cada notificação no celular fazia meu estômago se revirar. Perto da hora do almoço, minha mãe ligou. "Seu pai e eu vamos passar aí hoje à noite." "Não, não vão", respondi seco. "Não começa. Só queremos conversar." "Podem conversar pelo telefone." Ela trocou imediatamente para o tom de a mãe ferida. "Não te criei para virar as costas para a família." Quase ri. A mesma mulher que, 3 anos atrás, se recusou a me emprestar $200 quando meu carro quebrou porque estava apertada de dinheiro, agora esperava que eu hospedasse 4 pessoas de graça. Ao chegar em casa, encontrei o SUV da minha irmã parado atravessado na entrada da garagem. Ela estava sentada no capô, rolando o feed do celular como se fosse dona do lugar. "Sério?" perguntei. Ela sorriu de canto. "Precisamos resolver isso pessoalmente. O bebê nasce em 3 semanas. Você vai mesmo fazer a mamãe passar estresse com isso?" Passei por ela sem responder. Dentro de casa, meus pais estavam de pé na sala, sapatos nos pés, casacos meio tirados prontos para acampar até eu ceder. Meu pai falou primeiro. "Isso é ridículo. É temporário. 10 meses e eles saem." 10 meses não é temporário, retruquei. "É quase 1 ano de caos na minha casa." "Caos?" Minha irmã riu com desdém. "Somos família." "Exatamente", respondi. "Por isso não vou deixar isso destruir o que resta da nossa relação." Minha mãe revirou os olhos. "Ai, não seja dramático. É só uma casa. Você vai sobreviver." Foi nesse instante que a última gota de paciência se esvaiu. Eu vinha engolindo as alfinetadas, o sentimento de direito, essa crença repentina de que minha vida era um depósito para as más escolhas deles. "Sabe de uma coisa? Você tem razão. É só uma casa. E é por isso que eu decido quem mora nela." E a resposta é não. O silêncio tomou conta do cômodo. O queixo da minha irmã caiu. O rosto do meu pai ficou vermelho como um tomate passado. "Você está cometendo um grande erro", disse ele, devagar. Não respondi, tirando o celular do bolso. "Estou corrigindo um." Abri o aplicativo da fechadura inteligente, acessei as configurações de convidados e apaguei todos os códigos temporários que eles já tinham recebido. Em seguida, atualizei o código principal, ativei os alertas da câmera e configurei o travamento automático de todas as portas. Minha mãe arregalou os olhos como se eu tivesse acabado de deserdá-los. "Você nos trancou para fora. Eu estabeleci limites, corrigi. Se vocês não conseguem respeitá-los, esse é o problema de vocês." A voz da minha irmã subiu. "Você acha que isso te faz a pessoa mais madura?" "Acha?" "Acho que essa conversa acabou", cortei, seco. Fui até a porta e a abri escancarada. "Fora." Eles não se mexeram de imediato. Meu pai resmungou algo sobre filhos ingratos. Minha irmã pegou a bolsa e passou pisando forte, dizendo que nunca esqueceria aquilo. Minha mãe ficou parada por um instante, com cara de quem queria lançar mais uma dose de culpa, mas meu olhar deve ter matado a ideia. Quando fechei a porta, fiquei ali parado por 1 minuto inteiro, respirando como se tivesse acabado de correr uma maratona. Meu celular ainda estava na mão. Ao colocá-lo sobre a mesa, ele vibrou. Número bloqueado, uma mensagem curta: "Bom trabalho. Você vai precisar manter essa linha." Sem nome, sem contexto, só isso. À meia-noite, eu já tinha 64 chamadas perdidas, metade dos meus pais, metade da minha irmã,
e algumas de números que eu nem conhecia. Virei o celular com a tela para baixo, preparei um chá e sentei no silêncio. Pela primeira vez em anos, a casa realmente parecia minha. Na manhã seguinte às 64 chamadas perdidas, o silêncio parecia estranho. Sem mensagens, sem batidas na porta. Preparei o café da manhã para minha esposa, chequei as câmeras e fui trabalhar. Por volta do meio-dia, a narrativa negativa começou a se espalhar. A tia Linda postou uma daquelas indiretas de a família acima de tudo. Meu primo me enviou prints do grupo privado da família. Eu tinha roubado uma casa geracional, minha esposa estava me afastando das minhas raízes e minha irmã era a verdadeira vítima. Logo surgiu um novo ângulo, aparentemente, eu tinha dificuldades de comunicação e precisava de uma intervenção. Conveniente, considerando que eles tinham armado para me filmar tendo um surto no chá de bebê. Não respondi. Documentei tudo, cada postagem, cada mensagem e salvei numa pasta compartilhada que minha esposa também podia acessar. Enviei um único texto no grupo da família. Toda comunicação será por escrito. Sem visita, sem aviso. Sem acesso à nossa propriedade. Violações serão denunciadas. Meu pai respondeu com um joinha. Minha mãe, com um emoji de oração. 2 dias depois, minha campainha tocou às 7 horas da manhã. A câmera mostrava meus pais ladeando minha irmã, que segurava uma pequena mala como se fosse um adereço. Atendi pelo alto-falante. Viemos ajudar a montar o quarto do bebê, anunciou minha mãe, com aquela voz exageradamente doce, como se eu fosse uma criança. Sem entrada respondi. Deixem qualquer coisa na porta. Meu pai entrou no enquadramento. Filho, não dificulta. Você deve dar estabilidade à sua irmã enquanto ela se reergue. Não devo a ela a minha casa, respondi. Tchau. Fiquei vendo pela câmera enquanto eles discutiam na calçada por 5 minutos. Depois, deixaram a mala na porta. Dentro, havia uma lista de regras da casa em que minha irmã tinha escrito para a convivência, além de um rolo de fita para marcar as prateleiras dela na despensa. Coloquei tudo de volta na varanda com um bilhete, devolver ao remetente. Naquela tarde, o número desconhecido mandou outra mensagem: espere uma visita de verificação de bem-estar. Eles vão chamar a polícia para você. 1 hora depois, 2 policiais apareceram. Educados, mas claramente irritados. Convidei-os a entrar, mostrei as imagens das câmeras, as mensagens, a escritura e até o vídeo do brinde no chá de bebê que um primo tinha vazado para mim. Um deles comentou: recebemos muitos casos assim antes de um bebê nascer. Você parece bem, senhor. Vamos registrar como assédio. Enquanto eles ainda estavam lá, meu celular acendeu com outra mensagem do número desconhecido. Ótimo. Agora faça uma carta de proibição de entrada e envie cópias registradas. Respondi. Quem é você? Alguém cansado dos joguinhos deles. Imprimi a carta, colei na porta da frente, enviei o PDF para a delegacia e mandei cópias pelo correio para meus pais e minha irmã. Também liguei para o hospital para atualizar a lista de visitantes no parto, apenas a irmã da minha esposa, nosso vizinho e eu. Todos os outros, bloqueados. A próxima onda foi em conciliatória. Minha mãe ligou para minha esposa em vez de para mim. Querida, me dá uma chave para eu dar uma arrumada antes do bebê chegar, disse com a voz mais doce possível. Minha esposa colocou no viva voz: estamos bem. E pare de me ligar no trabalho. Clique. Meu pai tentou apelar para a culpa financeira. Nós trocamos suas fraldas, te alimentamos, te demos um lar, disse num longo correio de voz. O mínimo que você pode fazer é dar abrigo para sua irmã. Eu salvei a gravação. Depois, fiz um novo movimento, cancelei o pagamento automático das contas de serviços deles que eu vinha cobrindo por hábito. Enviei uma última transferência marcada última ajuda, não solicite novamente e bloqueei pagamentos no próprio banco. Minha irmã reagiu. Postou um carrossel de fotos antigas da família com a legenda: perdendo meu lar por causa de papelada. Nada sutil. Depois, outra: algumas pessoas ligam mais para uma escritura do que para a família. Os comentários se acumularam. Alguns amigos ficaram do lado dela. Outros fizeram perguntas desconfortáveis que ela ignorou.
Quando publicou uma foto na frente da minha casa com a legenda "Até breve", denunciei e adicionei à minha pasta de provas. Dentro da nossa bolha, a vida mudou rápido. Sem exigências constantes, as noites ficaram silenciosas. Fizemos uma lista de pequenas vitórias: bebê conforto instalado, carrinho montado, refeições prontas, senhas atualizadas, portão do quintal consertado. Voltei a dormir direito. Os ombros da minha esposa relaxaram. Rimos vendo programas bobos. Pela primeira vez em anos, eu não estava esperando a próxima mensagem de emergência. Foi então que o número desconhecido se revelou: minha tia do lado paterno, a quieta, que nunca se metia. Ela tinha ouvido meus pais planejando uma mudança surpresa antes do nascimento do bebê, para dificultar a nossa vida. Ela gravou o ensaio do chá de bebê sim, ensaio, e me enviou. Minha irmã treinando fala sobre a escritura ser um erro, enquanto minha mãe lembrava a todo mundo de manter a câmera firme. Assisti ao vídeo 2 vezes e, em seguida, encaminhei para o e-mail do policial com uma breve nota. Não publiquei online. Não precisava. Só precisava de um rastro no papel. Quando a data do parto começou a se aproximar, meus pais tentaram a negociar. Deixa a gente ficar na primeira semana para ajudar à noite, sugeriu minha mãe. A gente leva as compras. Não. Podemos revezar, acrescentou meu pai. Dormimos no sofá? Também não. Então a culpa virou medo. E se algo der errado? Vocês vão precisar de nós, disse minha mãe. Nós vamos dar conta, respondi. A noite em que minha irmã finalmente entendeu foi a noite em que tentou entrar pelo portão dos fundos. O alerta de movimento tocou. Falei pelo interfone. Sai agora. Ela gaguejou. Você não pode fazer isso comigo. Repeti. Sai agora. Na manhã seguinte, recebi um textão sobre como eu tinha destruído nossa relação. Respondi com uma frase. Nosso vínculo não pode depender do meu teto. Dias depois, meu pai ligou de um número novo. Não conseguimos pagar o aumento do aluguel, disse, num tom seco. A gente pensou. Pensou que eu resolveria? Interrompi. Estou prestes a ser pai. Minha prioridade é minha casa. Silêncio. Depois. Você vai se arrepender. Desliguei e bloqueei o número. Nem tudo foi limpo. Alguns parentes pararam de falar comigo. Alguns amigos se afastaram. Minha esposa chorou uma vez, dizendo que queria que não tivesse que ser assim. Eu disse a verdade, sempre foi assim. A gente só parou de fingir. A última onda antes do bebê foi pequena, mas perfeita. Um primo distante mandou mensagem. Orgulho de você por quebrar o ciclo. Se precisar, tenho ferramentas e uma caminhonete. Tirei print e adicionei à pasta. Não para a polícia, para mim. Quando as malas para o hospital estavam fechadas e o bebê conforto encaixado, olhei ao redor da casa, sem drama, sem malas na varanda, sem regras coladas nas paredes. Só nossas coisas, nosso plano, nosso tempo. Eles achavam que eu cederia porque sempre cedi. Em vez disso, fiz algo novo, mantive a porta fechada e a linha firme. E quanto mais tempo ficava assim, mais quieto tudo ficava, exceto dentro de casa, onde finalmente soava como a vida que escolhemos. Nosso filho nasceu numa terça-feira, antes do amanhecer. O parto foi bagunçado, barulhento e perfeito. Enquanto minha esposa dormia, fiquei sentado na luz fraca do hospital, com ele no peito, e percebi que o barulho na minha cabeça tinha desaparecido. Sem grupos vibrando, sem calendário de emergências familiares, sem medo de alguma nova demanda arrebentar nossa porta, só respirar. O meu, o dele. E isso já era suficiente. Mandamos uma mensagem curta para todos depois do nascer do sol. Mãe e bebê bem. Estamos descansando. Sem visitas. Como era de se esperar, o telefone começou a tocar. Coloquei tudo no silencioso e segurei meu filho até a enfermeira gentilmente tirá-lo dos meus braços para os exames. O número desconhecido, minha tia quieta, mandou uma única frase. Orgulho de você. Guardei como se fosse um recibo da vida que acabávamos de comprar. De volta para casa, a quebra do padrão se manteve. Fazíamos voltas estranhas pela casa às 3 da manhã.
Revezávamos cochilos. Aprendíamos os barulhinhos dele. A irmã da minha esposa encheu nosso freezer. Nosso vizinho levou nossos latões de lixo para fora. As pessoas que realmente se importavam apareciam do jeito certo, perguntando, não insistindo. Meus pais tentaram mais uma abordagem, uma cesta de parabéns e uma chave escondida sob uma fita. Coloquei a cesta para dentro e mandei a chave de volta pelo correio junto com uma cópia da carta de proibição de entrada. Minha irmã postou um poema sobre órfãos de papelada. Não respondi. Alimentei o bebê. Então algo mudou, e eu não esperava. Meu pai parou de deixar recados de voz. As publicações da minha mãe ficaram menos afiadas. Minha irmã silenciou depois de uma curta mensagem chorosa sobre focar na própria cura. Não confundi silêncio com arrependimento, mas reconheci uma trégua quando senti uma. Limites impediam eles. Atenção era a recompensa. E a gente não estava dando. Semanas depois, minha tia mandou outra mensagem. Acho que você deveria saber. Seus pais venderam alguns móveis para pagar contas. Estão envergonhados. Não estão pedindo ajuda. Li 2 vezes. O eu antigo teria ligado, dado sermão, pago, se ressentido, repetido. O eu novo segurou o filho, beijou sua testa e disse em voz alta: não é minha crise. Foi como largar uma mochila que eu carregava desde a infância. Minha esposa perguntou se eu sentia falta deles. Resposta honesta: eu sentia falta de uma versão imaginária deles. Aquela onde as decisões eram justas e a ajuda ia nos 2 sentidos. A versão real exigia acesso e chamava isso de amor. Não estou mais com raiva. Só terminei. O pedido de desculpas veio em etapas. Meu pai mandou um cartão postal com a foto de um lago que costumávamos visitar e poucas palavras na sua letra seca. Espero que estejam bem. Minha mãe veio depois com uma mensagem sobre uma receita de torta que costumava fazer e perguntando o tamanho do bebê para poder tricotar algo. Mantive as respostas curtas, factuais, gentis. Não reabri os portões. Encontramo-nos uma vez, em um lugar neutro, por 1 hora. Reforcei as regras. Eles assentiram mais do que discutiram. Minha irmã não veio. Tudo bem, não vou reescrever a história. Eles ensaiaram uma cena no meu chá de bebê para reivindicar uma casa que não compraram. Chamaram a polícia por causa de uma disputa de propriedade. Tentaram usar pressão emocional para conseguir acesso. Isso aconteceu. Perdão, para mim, não é esquecer. É colocar a lembrança numa pasta onde ela não possa acomodar o meu dia. E aqui está o que mudou: eu não sou mais o caixa eletrônico da família, nem o senhorio, nem a linha direta de crises. Sou marido e pai, e protejo minha casa antes de tudo. Por fora, parece pequeno: códigos trocados, chaves devolvidas, telefone no modo não perturbe. Por dentro, é enorme. Estou presente. Percebo a risada da minha esposa quando o bebê espirra. Ouço o suspiro minúsculo que ele dá antes de dormir. Cozinho. Respiro. De vez em quando, algum parente testa a linha: ela pode ficar 1 semana? Você pode ser fiador? Podemos guardar um sofá na sua garagem? A resposta é um copiar e colar que guardo nas notas. Não hospedamos, não emprestamos e não guardamos. Pais de primeira viagem, pouco fôlego. Espero que entenda. Alguns não entendem. Esse é o enigma deles, não o meu. 1 mês depois do nascimento, recebi outra mensagem de número desconhecido. Obrigado por não deixar eles se mudarem. Estou fora. Era do namorado da minha irmã. Ele disse que toda a tentativa de tomar a casa tinha sido ideia deles, e que só tinha ido junto para ganhar pontos com minha mãe. Não respondi. Apaguei e levei meu filho para passear. O último sinal que eu precisava veio de alguém que eu não esperava: minha prima, aquela que filmou o ensaio. Ela escreveu: desculpa por quase ter ajudado eles. Ver você dizer não me fez dizer não para minha mãe sobre uma coisa que me drenava há anos. Eu consigo respirar de novo. Fiquei pensando nisso por um tempo. Limites não servem só para proteger você, eles mostram para os outros onde está a porta.
Não sou o vilão que pintaram. Também não sou o salvador que tentei ser. Sou apenas um homem que aprendeu que amar sua família e bancar as escolhas dela são dois trabalhos diferentes. E eu só me inscrevi para o primeiro. Então aqui vai minha conclusão, simples e clara. Não me sinto culpado por escolher minha casa em vez de um roteiro que nunca escrevi. Não vou pedir desculpas por trancar minha porta. Não vou carregar adultos pelas consequências que eles mesmos criaram. A casa é nossa. A criança é nossa. A vida é nossa. E a prova de que fiz a coisa certa aparece toda noite, por volta das 2h17 da manhã quente, barulhenta e com fome, me lembrando exatamente de quem sou responsável. Eu levanto. Troco a fralda. Seguro ele no meu peito enquanto o bairro inteiro dorme. As antigas tempestades de ligações não nos acordam. O passado também não. Não venci uma guerra. Só parei de lutar uma que nunca deveria ter sido minha. Na véspera de Natal, fui com meus filhos levar uma bandeja de biscoitos. Quando minha mãe abriu a porta, olhou para eles e disse friamente: "Este ano decidimos passar só com a família de verdade." Meus filhos empalideceram. Eu apenas sorri e disse: "Vamos para um lugar onde sejamos bem-vindos." Saímos dali e, no caminho, cancelei pelo app do banco a fiança que eu tinha feito no carro do meu irmão. Uma hora depois, ele mandou mensagem: "Por que o carro está sendo retomado?" Em seguida, minha mãe ligou. Mas o que mais me feriu não foi o que ela disse a mim, foi o que disse sobre meus filhos. Jake e Laia não escolheram nascer num lar desfeito. Desde que minha esposa nos deixou, há 2 anos, minha família passou a tratá-los como se fossem um lembrete do fracasso, como se fossem menos. No começo foi sutil. Minha mãe não perguntava por eles. Meu pai fazia comentários velados sobre a mulher com quem me casei. Meu irmão, Darren, os chamava de pobres crianças com um tom sarcástico. E a namorada dele, Cassie, morando agora com meus pais, uma vez disse que Laia tinha os olhos da mãe e sorriu como se isso fosse algo sujo. Ainda assim, eu achava que o Natal mudaria algo. Que, ao ver meus filhos ali, com biscoitos feitos por eles, rostinhos ansiosos, até minha mãe se comoveria. Jake fez um cartão. Laia usava um suéter de rena da mãe, grande demais, mas ela se orgulhava dele. Chegamos no fim da tarde. As luzes estavam acesas, dava para ouvir risadas e ver a TV ligada. Achei que talvez estivéssemos sendo esperados. Mas quando bati, a porta se abriu devagar, como se ninguém quisesse ser o primeiro a encarar a visita. Minha mãe apareceu. Olhou a bandeja, olhou meus filhos, depois olhou para mim. E falou aquilo. Só família de verdade. Demorei um instante para entender. Vi os olhos de Jake se abaixarem. Laia me olhou, confusa. Senti algo gelado travar no peito. Virei e fui embora. Eles me seguiram em silêncio. Ninguém nos chamou de volta. Darren nem levantou do sofá. No carro, só entreguei os tablets a eles depois de ter certeza que não iam chorar. Eles merecem mais. Muito mais. No sinal vermelho, abri o aplicativo do banco. Em junho, Darren estava desesperado porque seu financiamento tinha sido negado. Se não conseguisse um carro, perderia o emprego. Usei meu nome como garantia. Coassinei tudo. E naquela noite, decidi que não devia mais nada a ninguém. Ele nunca perdia a chance de me lembrar que um dia me pagaria de volta. Mas, naquele instante, eu não esperei. Cancelei a garantia do carro dele em menos de 1 minuto sem aviso, sem dúvida. Chegamos à casa do Marcos pouco antes do jantar. A garagem estava lotada de carros, todas as janelas iluminadas. Nem precisei bater.
Marcos nos viu e veio ao nosso encontro com 2 canecas de cidra quente e um sorriso enorme, como se a nossa chegada tivesse melhorado o dia dele. Conheço Marcos desde a 3ª série. Ele me viu nos meus piores momentos. Ligou 3 vezes naquela semana insistindo para que eu levasse as crianças para lá, e não para a casa da minha mãe. Eu devia ter escutado. Nathalie abraçou as crianças com carinho. Suas filhas saíram correndo com presentes nas mãos. Jake e Laia se iluminaram como se não tivessem sido rejeitados uma hora antes. Marcos me entregou uma bebida e disse: "Agora você está em casa, cara." Nesse momento, meu celular começou a vibrar. Primeiro uma mensagem do Darren: "Por que estão levando o carro?" Depois vieram as ligações, uma atrás da outra. Uma da minha mãe também. Ignorei todas. Preferi sentar no sofá com meus filhos e observá-los rindo pela primeira vez naquele dia. Marcos me deu um prato e, pela primeira vez em muito tempo, eu comi com vontade. Nathalie entregou um bastão de doce para Laia e pediu que ela colocasse a estrela no topo da árvore. Eu já estava exausto de implorar por um lugar àquela mesa. E aquilo era só o começo. Quase não dormi naquela noite, mas não foi por ansiedade. Era só que eu não estava acostumado com um silêncio que não parecia anunciar desgraça. Laia adormeceu abraçada a um ursinho que Nathalie tirou de uma caixa de brinquedos que as filhas não usavam mais. Jake se esparramou num colchão de ar com uma meia pendurada no pé. A cada poucos minutos ele murmurava algo, ainda sorrindo. E foi isso que eu fiquei assistindo, seus rostos em paz. Havia tempo que eu não associava essa palavra a eles paz. O quarto de hóspedes na casa do Marcos cheirava a roupa limpa e canela. No canto, uma pequena árvore de cerâmica com luzes coloridas. Coisas simples, mas que significavam muito. Nada de drama, nada de tensão, ninguém se controlando por medo de alguém explodir. Apenas espaço. Espaço para existir sem julgamento. Meu telefone vibrava sem parar desde que coloquei no silencioso. Primeiro mensagens. Depois vieram os recados de voz. Nem me preocupei em ouvir. Às 2 da manhã ele ainda vibrava e eu deixei. Ao amanhecer, Marcos já tinha feito waffles. Nathalie alinhou canecas de chocolate quente. Laia tinha bigode de marshmallow antes mesmo de se sentar. Jake correu com os filhos de Marcos como se fossem amigos de infância. Eu não ouvi ele rir assim desde antes do divórcio. Era um som que costumava encher nosso antigo apartamento, quando a mãe deles ainda estava lá. Depois que ela se foi, tudo virou silêncio. Jake nunca disse nada, mas eu percebia. Nathalie deu a Laia um par de luvas que disse serem pequenas para suas filhas, mas pareciam novas. Marcos separou alguns jogos de tabuleiro achando que Jake ia gostar. Eles davam sem esperar agradecimento. Era um tipo de generosidade que eu tinha esquecido que existia. Por volta das 10 horas, decidi ligar o celular. Não queria, mas algo em mim precisava ver o estrago. Assim que liguei, as notificações começaram a pipocar, chamadas perdidas, mensagens, recados de voz da minha mãe, de Darren, até da Cassie, o que era absurdo. A primeira mensagem de voz era só minha mãe dizendo que precisávamos conversar. A segunda, cheia de drama, como se ela tivesse ensaiado tudo. Ela disse que tudo o que aconteceu na noite anterior foi um mal-entendido que eu interpretei errado e que, claro, as crianças ainda fazem parte da família, mas que as coisas são complicadas. Começou a falar naquele tom em que a culpa nunca é dela, sempre dos outros. E então soltou: "Você precisa entender o que o Peter sente em relação às crianças, e a situação. Também não é fácil para nós." Pausei a mensagem ali. Fiquei com a sensação de que meus filhos eram um problema a ser justificado. Avancei para a última mensagem de voz, com 4 minutos de duração. Ela chorava no meio, mas não pelas escolhas que fez, chorava porque eu reagi. Disse que eu não tinha o direito de envolver o carro do Darren, que aquilo foi cruel e vingativo. E então disse algo que grudou na minha cabeça: não é assim que uma família trata a outra. Incrível. Desliguei o telefone. 10 minutos depois, Darren mandou uma mensagem: "Você é um covarde. Cresça. Encare isso como um homem." Logo em seguida, Cassie apareceu com sua própria joia. Uau! Uau! Espero que seus filhos gostem de ver você queimar pontes.
Eu estava prestes a silenciar todos quando chegou mais uma mensagem da minha mãe: Peter, por favor. Isso tudo está errado. Não sei o que deu em mim. Me liga, por favor. Desliguei o telefone outra vez. Mais tarde, enquanto as crianças decoravam biscoitos de açúcar, Marcos me perguntou há quanto tempo eu estava ajudando a pagar a hipoteca dos meus pais. Falei a verdade, desde agosto. Meu pai teve um corte na aposentadoria e o banco não quis negociar. Então, como sempre, entrei quieto e ajudei. Você ainda tá pagando? Ele perguntou. Respondi. Ele apenas assentiu e me passou uma cerveja. Quando as crianças dormiram, fui até a cozinha, sozinho, e abri minha conta. Eu havia agendado transferências automáticas todo dia 15. 4 pagamentos já tinham sido feitos. Nenhum agradecimento. Nenhuma menção. Eles apenas presumiram que eu continuaria pagando. Cancelei os agendamentos. Tirei meu nome das informações de cobrança. E fiquei ali sentado no escuro por um tempo, ouvindo o som do riacho e da casa de outra pessoa se acomodando à noite. Era um tipo de silêncio que dava para viver. Eu sabia que as consequências viriam, mas já não tinha mais medo. Deixem gritar. Deixem distorcer tudo como quiserem. Eles cruzaram a linha, e eu não ia mais ficar na varanda segurando uma bandeja de biscoitos para quem nunca quis abrir a porta. E não demorou. Na manhã de 26 de dezembro, o silêncio se quebrou. Acordei com 7 chamadas perdidas e uma chuva de mensagens. Começaram passivas. Logo ficaram feias. Minha mãe mandou outro apelo: Peter, precisamos conversar. Você entendeu tudo errado. 2 horas depois, não acredito que você ainda está agindo assim. As crianças merecem algo melhor. Depois piorou. Darren, então agora você corta todo mundo? Bravo. Cassie, acho que a gente sempre teve razão sobre você. Não respondi nenhuma. Só levantei, ajudei Marcos a limpar a neve da entrada, e observei Jake e Laia trabalhando no forte de neve que tinham começado no dia anterior. Laia desenhava rostos felizes na neve com um graveto. Jake tinha feito uma bandeira com um boné velho do Marcos. Eles ainda estavam rindo. Ainda distantes de todo o drama, a 160 quilômetros dali. Naquela noite, recebi uma mensagem da minha prima Erika, uma das poucas pessoas na família que sempre esteve do meu lado. Ela escreveu: só pra você saber, estão dizendo por aí que você teve um colapso, saiu furiosa e arruinou o Natal de propósito. Respondi: obrigada pelo aviso. Ela mandou de volta: você não deve nada a eles. Foi a primeira vez que alguém me disse isso em voz alta. Fiquei olhando para aquela frase por muito tempo. Não fazia ideia do quanto precisava ouvir aquilo. No dia 27 de dezembro, a empresa da hipoteca ligou. O débito automático tinha sido recusado porque eu havia removido meus dados. Deixei o telefone tocar. 10 minutos depois, minha mãe ligou de novo. Sem deixar recado, só chamadas. Depois veio uma mensagem: acabamos de receber um aviso. Peter, isso já passou dos limites. Não se brinca com a casa dos outros. E foi aí que percebi, eles ainda não tinham entendido nada. Não era uma brincadeira. Não era drama. Eu estava exausta. Marcos percebeu que eu estava mais calada naquela tarde. Estávamos assistindo a um filme com as crianças, e eu quase não tinha falado. Ele pausou a TV e perguntou se eu estava bem. Contei tudo. O carro, a hipoteca, a mensagem, a culpa que eu nem sabia que carregava. Ele olhou para mim e disse: você passou anos tentando conquistar algo de pessoas que já tinham decidido há muito tempo que nunca te dariam nada. Isso não é amor. É controle. Assenti. Senti aquilo nos ossos. Mais tarde, liguei meu celular por exatamente 10 minutos e enviei uma mensagem para minha mãe. Você escolheu o tipo de família que queria neste Natal. Eu só me certifiquei de que o resto combinasse. Ela não respondeu. Na véspera de Ano Novo, pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava temendo o dia seguinte. Não fiz nenhuma resolução. Não precisei. Já tinha feito a única mudança que importava.
E nem tinha contado tudo para as crianças. Ainda não. O ano novo chegou sem fogos. As crianças ainda dormiam quando me levantei. Fiz café e fiquei parada na janela da cozinha da casa do Marcos, observando a neve cair. 3 trenós estavam encostados na cerca, 2 deles Jake e Laia usaram no dia anterior. Do quarto de hóspedes vinha o som abafado de desenhos animados. Eles tinham acampado no chão com cobertores, travesseiros e peças de Lego espalhadas. Foi a primeira manhã em anos em que eu não me preparava para o impacto, nenhum insulto, nenhuma culpa disfarçada, nenhum comentário que azedasse o dia antes mesmo de ele começar. Nenhum silêncio forçado. Nenhum precisamos conversar esperando para estragar o café. Aquela paz foi o que me convenceu. Por um momento, pensei que talvez tivesse ido longe demais. Mas parada ali, naquele silêncio, percebi que na verdade não tinha ido longe o suficiente. Por volta das 9 horas, as crianças entraram na cozinha. Jake serviu cereal numa caneca de café. Laia subiu no balcão procurando marshmallows. Enquanto comiam, Jake olhou para mim e perguntou: "A gente vai na casa da vovó hoje?" "Não este ano", respondi. Ele assentiu devagar. Não disse mais nada, mas vi seus olhos baixarem para a caneca. Laia também ficou em silêncio. Só mastigou devagar, olhando para a geladeira onde tinham colado seus desenhos. Esse foi o único momento que me doeu. A única vez em que me perguntei se estava fazendo a coisa certa. Mas então meu telefone vibrou, e tudo voltou. Era uma mensagem do meu pai. Sem oi, sem perguntar como estávamos. Apenas uma foto da conta da hipoteca vencida, em vermelho, e a frase: "Não faça isso. Não se trata só deles. É sobre manter a casa. A mesma casa em que ficamos na neve, segurando biscoitos e esperança. A mesma casa onde disseram aos meus filhos que eles não contavam." Naquela tarde, enquanto as crianças ajudavam Natalia a desmontar as decorações, meu telefone tocou de novo. Deixei tocar 2 vezes. Depois atendi. Era minha mãe. Ela começou com cuidado, como se pisasse em ovos. A gente não queria machucar as crianças, Peter. Não era para ser assim. Fiquei em silêncio. Só escutei. Este ano, eu só queria manter as coisas simples. Já tinha estresse demais. E a Cassie, bem, Cassie sempre teve muitas opiniões, e nós estávamos tentando manter a paz em casa. Eu continuei em silêncio. "A gente não queria excluir vocês", ela disse. "Achei que você fosse entender. Só queríamos umas férias tranquilas." Então finalmente respondi. "Você olhou nos olhos dos meus filhos e disse que as férias eram só para a família de verdade." Ela soltou um suspiro. "Saiu errado." "Não falei." "Saiu exatamente como você queria dizer." Ela mudou o tom. "Estamos apoiando o Peter em tudo, no carro, na casa. Seu pai tá tentando resolver com a cooperativa de crédito. A gente só não achou que você fosse embora." "Eu não fui embora. Vocês nos expulsaram. E agora estão colhendo o que plantaram. Eu disse que só cansei de financiar pessoas que nem se esforçam para fingir que amam meus filhos." Aquilo bateu nela. Eu senti. Ela tentou argumentar que estavam com medo, que a empresa da hipoteca ligou para o Darren, que ele estava furioso, que ninguém sabia o que fazer. "Não é mais problema", eu respondi. E então ela disse algo que me pegou desprevenido. "Cometemos um erro." Mas não adiantava. Aquilo não tinha peso. Não depois das consequências. "Você não cometeu um erro", falei. "Você fez uma escolha. Agora eu estou fazendo a minha." E desliguei. 2 minutos depois, Darren começou a ligar. Não atendi. Ele deixou um recado. "Esse teatrinho tá ótimo, Peter. Feliz agora? Estão falando em vender a casa. E adivinha? Você ainda vai ser um perdedor no fim das contas." Bloqueei o número dele. Mais tarde, Marcos me puxou de lado enquanto guardávamos as cadeiras depois do jantar. "Você não deve nada a eles", disse ele. "Você fez mais do que a maioria faria. Deu chances. Eles fizeram a escolha deles.
E eu tô cansado de fingir. Então para de fingir, respondi. E eu sabia que ele ia parar. Eu já tinha parado. Mas ainda havia uma última amarra que eu precisava cortar. Pensei que tinha terminado, que tinha alcançado o limite. Mas quando você se afasta de certas pessoas, elas nem sempre largam fácil. Elas agarram, choram, culpam e, quando isso falha, tentam explodir tudo ao sair. Começou com uma ligação do banco. Eles não conseguiram contato com meus pais nem com o Darren, então ligaram para mim, já que meu nome constava como contato de emergência numa conta poupança conjunta que ajudei a abrir anos atrás. Eu nem lembrava disso. Atendi esperando mais drama, mas a atendente perguntou se eu tinha conhecimento de uma tentativa de transferência no valor de R$ 15.000. Foi sinalizada por causa de uma divergência de endereço. Quase deixei o celular cair. Eu não autorizei nada, falei. Ela confirmou que a tentativa foi feita em nome do Darren. Era um pagamento a um vendedor particular, compra de um carro usado. Eles estavam tentando comprar outro carro para ele, usando o dinheiro da única conta poupança dos meus pais. Uma conta que, teoricamente, era a reserva de emergência da família. Uma conta a qual eu também tinha acesso. Naquela noite, removi meu nome da conta e liguei para o banco pedindo a suspensão por suspeita de uso indevido. Legalmente, eu tinha direito. Financeiramente, eu estava protegendo meus registros. E emocionalmente, já não devia explicação nenhuma. Não liguei para ninguém. Não avisei. Deixei as consequências caírem como chuva. 2 dias depois, Cássia apareceu no meu apartamento. Eu não estava lá, Marcos e eu tínhamos levado as crianças ao zoológico. Mas ela gritou no corredor, bateu na porta e acabou envolvendo o zelador. Ele me ligou confuso. Disse que Cássia apareceu, dizendo que era uma emergência, que eu estava arruinando vidas. Ele nem sabia metade da história. Respondi para ele não se preocupar, e liguei pro prédio para garantir que ela não pudesse fazer aquilo de novo. Mais tarde, naquela mesma noite, minha mãe tentou uma última cartada, mandou um vídeo. Ela e meu pai sentados à mesa da cozinha. Ela parecia cansada. Ele, irritado. Se revezavam falando. Parecia uma gravação de reféns se os reféns estivessem tentando culpar o cara que parou de pagar o resgate. Disseram que sentiam muito. Que nunca quiseram magoar Jake e Laia. Que família deveria resolver as coisas entre si. Que eu estava sendo frio. Que eu já tinha deixado meu ponto claro. Mas foi no final que minha mãe disse algo que nunca vou esquecer. Se você não voltar para essa família, vai criar seus filhos sem raízes. Assisti ao vídeo 3 vezes. Depois disso, bloqueei. Ela, meu pai, Aaron, Cassie, todos os primos, todas as tias, qualquer um que pudesse ser enviado como mensageiro do caos. Apaguei contatos, vasculhei redes sociais, limpei mensagens. Sumiram. Mais tarde, Marcos me encontrou sentado à mesa, encarando a tela do celular. Tá tudo bem? Ele perguntou. Agora tá. Em que você tá pensando? Que meus filhos não estão crescendo sem raízes. Estão crescendo sem veneno. E isso foi o fim. Quase. 2 semanas depois de cortar todos, o silêncio parecia até estranho. Eu esperava alguma coisa, uma carta, alguém batendo à porta, alguma visita surpresa carregada de culpa, do jeito que eles sabiam fazer. Esperava Darren com uma desculpa qualquer. Minha mãe fingindo lembrar o aniversário das crianças mesmo quando errava. Cássia aparecendo com aquele jeitinho doce falso, querendo mediar a paz. Mas não veio nada. Até que, numa tarde qualquer de terça-feira, em janeiro, chegou um e-mail da minha mãe. Uma única frase. Você ainda vai se arrepender disso. Sem oi. Sem em com amor, mamãe. Apenas aquilo, uma ameaça disfarçada de profecia. Como se quisesse que ecoasse na minha cabeça por anos, pronta para me atingir quando eu estivesse mais frágil. Olhei a mensagem por 1 minuto. Depois cliquei em arquivar. Não deletei. Não queria fingir que não aconteceu. Só não queria aquilo perto do meu presente. A essa altura, as crianças tinham parado de perguntar por eles. Laia começou a chamar Marcos de tio Mark e ninguém corrigiu.
Jake pediu ajuda para Natalie num trabalho da escola, e a chamou de a mãe do meu amigo na frente da professora. A gente estava virando algo de verdade. Não uma colcha de retalhos de mágoas e desculpas vazias. Mas uma família bagunçada, honesta, inteira à sua maneira. Uma noite, depois do jantar, Laia subiu no meu colo e perguntou: "A gente ainda é uma família de verdade, mesmo sem vó nem vô?" Nem hesitei. Sim. Mais real do que nunca. Ela sentiu, como se já soubesse, só precisando ouvir da minha boca. Uma semana depois, recebi uma mensagem da Erika. Eles vão vender a casa. Cassie, segundo ela, estava espalhando que eu os forcei a isso. Não respondi. Não havia mais nada a ser dito. Eu não estava com raiva. Nem me sentia vitoriosa. Eu só tinha acabado. No começo de fevereiro, soube que a conta da hipoteca foi encerrada. A casa estava anunciada a preço abaixo do mercado, venda rápida. A mesma casa que eu segurei com pagamentos silenciosos e nunca reconhecidos. A mesma casa que fechou a porta para os meus filhos. Apaguei a notificação. E segui. Em março, me mudei para um apartamento novo menor, mas nosso. Tinta fresca nas paredes, sofá novo na sala. As crianças me ajudaram a escolher tudo. Jake quis azul escuro pro quarto dele, e Laia escolheu amarelo. Não discuti. Eles mereciam fazer daquele lugar um lar de verdade. A melhor parte? Ficava a poucos quarteirões da casa do Marcos. Jake começou a ir de bicicleta para lá depois da escola. Laia passava os fins de semana ajudando a Natalie a assar bolos e biscoitos. A gente estava construindo algo novo sem mágoas, sem medo. Sem gente contando pontos. Sem ninguém dizendo que não pertencíamos. E aí, algo inesperado aconteceu. No primeiro fim de semana quente da primavera, levei Jake e Laia até a praia. Ainda não era verão, mas eles não ligaram. Correram descalços pela areia úmida, as jaquetas esvoaçando ao vento, rindo como se nunca tivessem sido feridos. Me sentei num banco com um café na mão, só observando. Jake gritou: "Pai! Venha ajudar!" Tirei os sapatos e corri até eles. Ajudamos a construir o castelo de areia mais torto e feio que já vi. Laia enfiou um galinho no topo, como se fosse uma bandeira. Jake trouxe água num copo de plástico achado no carro, para encher o fosso. Aquele momento, foi tudo. Foi ali que eu percebi. Nada do que eu perdi importava mais. Porque o que eu tinha agora não era só melhor, era verdadeiro. Eu não tinha só cortado laços. Não apenas saído e batido a porta. Eu tinha reescrito o que significava ser família. Eles me entregaram o fósforo. Eles viraram as costas. E eu fui embora não para feri-los, mas para salvar meus filhos. E não me arrependo. Nem por um segundo. Atualização. Um mês havia se passado desde que eu bloqueei todos. A vida tinha finalmente se ajeitado. Jake estava vidrado no futebol. Laia tinha transformado sua coleção de conchas num projeto de arte. Estávamos, enfim, em uma rotina sem medo, sem tensão, sem precisar olhar por cima do ombro. Então, numa tarde qualquer, Jake me entregou a correspondência. "Essa aqui é estranha", disse ele. Não tinha remetente. Só meu nome e uma etiqueta de reencaminhamento antiga. Dentro do envelope, uma pequena chave de metal e um bilhete, com a caligrafia do meu pai. "Peter, essa é a chave do cofre. Tem algo lá para você ler. É seu agora." Sem saudação. Sem afeto. Só instruções. Fiquei segurando aquela chave a noite inteira. Tentei ignorar a sensação de que eles estavam tentando atravessar o silêncio que eu tinha finalmente conquistado. Mas no dia seguinte, fui ao banco que aparecia no verso do envelope. O cofre ainda estava lá. Dentro, havia apenas uma carta da minha mãe e um envelope lacrado com meu nome. Na carta, ela escreveu tudo o que nunca disse. Memórias, arrependimentos e uma confissão amarga. Eles não sabiam como amar meus filhos como deviam. No fim da carta, ela dizia que, se algo acontecesse com eles, não queriam derem no controle de nada.
Tinham me nomeado executor de tudo. Saí do banco com os papéis na mão. Mas ainda não decidi o que fazer com isso. Eles só entregaram esse poder quando perceberam que já o tinham perdido. Agora é meu e, ironicamente, é a única coisa que nunca pedi. E talvez, a única que eu nem quero.